Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã nós estamos aqui com vocês para mais um estudo da Palavra de Deus e mais um estudo de profetas menores. Profetas menores são a série de livros do Velho Testamento que nós estamos estudando. E é uma série baseada na revista Estudos Bíblicos da editora cristã evangélica que se chama Profetas de Ontem Falam Hoje. E hoje nós estamos contemplando o livro de Naum. Naum, a justiça de Deus vista na história humana. Então é um livro maravilhoso, um livro que vai nos abençoar nesta manhã de estudos bíblicos ou em qualquer horário que você possa ver, meditar e apreender o estudo do profeta Naum. O livro do profeta Naum consta de 3 capítulos e nesta semana nós tivemos a oportunidade de refletir várias vezes em todo o livro de Naum, dado ser um livro pequeno, um livro fácil de ouvir, de ler, de rever. Então, eu desejo que você faça isso, ou depois que assistir o nosso estudo, ou antes você tenha feito, porque é um livro deveras fácil da gente conseguir ler todinho num momento só. Mas ele traz grandes mensagens da parte do Senhor, trouxe para o povo daquela época, eu tenho certeza que vai trazer para nós também. E nós vamos pedir a bênção de Deus para esse momento, que Ele nos capacite, que Ele nos dê a sua graça, a sua unção para a meditação sobre o livro de Naum. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse momento de estudarmos o livro do profeta Naum. Te agradecemos pela vida deste homem, que o Senhor usou no passado, há muitos anos atrás, e tenho certeza que vai usar agora também, como tem usado durante toda a história do povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um momento maravilhoso, edificante e enriquecedor, em nome de Jesus. Amém. Voltamos a falar de Nínive. Nínive, a capital da Assíria, seria destruída por causa da iniquidade do seu povo. Os assírios tinham conquistado e aterrorizado brutalmente grandes áreas do Oriente Médio no século VIII a.C., destruindo o Reino do Norte, que é Israel, e deportando seus habitantes em aproximadamente 721 a.C., e depois sitiando Jerusalém em 701 a.C. Naum dirigiu uma porção significativa da sua profecia ao povo de Nínive. Essas pessoas não eram as mesmas que tinham se arrependido dos seus pecados depois de Jonas ter pregado em Nínive mais de um século antes. Nós já estudamos sobre o livro de Jonas, vimos que ele foi enviado a Nínive, pregou lá, e Deus usou este profeta e este povo se arrependeu dos seus pecados e Deus poupou a cidade. O povo de Nínive, esse agora, da época de Naum, o povo de Nínive tinha voltado da iniquidade. E suas ações os levaram à destruição. A destruição da Síria pode ser comparada à destruição dos iníquos que ocorrerá nos últimos dias que nós vivemos. Portanto, temos uma grande lição a aprender aqui. Ao estudar os ninivitas, tanto da época de Jonas quanto da época de Naum, todos nós vamos aprender que quando o povo abandona o pecado, o Senhor os perdoa. Caso contrário, o povo será destruído. O ministério de Jonas enfatizou o amor de Deus. A mensagem de Naum proclama a justiça de Deus.
Naum demonstra que cada geração é responsável por suas próprias decisões morais e espirituais, como consta lá em Ezequiel 18, 20, 24, quando Deus fala que cada um é responsável pessoalmente, pelos seus erros. Na época de Jonas, os ninivitas se arrependeram em resposta à proclamação da palavra de Deus. No entanto, na época de Naum, o povo de Nínive fez escolhas diferentes e por essa razão eles eram culpados diante do Senhor. Que tristeza, né, irmãos? Deus anunciou juízo sobre Nínive por sua crueldade, idolatria, opressão e maldade. A profecia de Naum é tanto um complemento quanto um paralelo do livro de Jonas. A sua profecia corresponde à de Jonas, uma vez que esta celebra a misericórdia de Deus, enquanto Naum proclamou, como eu disse, o juízo mundial de Deus contra o pecado. E ao estudarmos esse livro, nós vamos aprender que Deus se importa profundamente com seu povo e não deixará que os seus opressores escapem impunes. Nós vamos aprender também sobre a grande misericórdia que o Senhor demonstra àqueles que nele confiam. Como eu disse, o nosso tema de hoje é Naum, a justiça de Deus vista na história humana. O texto básico, portanto, é todo o livro de Naum. E o versículo-chave nós vamos buscar lá em Gálatas 6, versículo 7. Não os enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós tentaremos trazer à memória, a consolação a todos nós, mostrando que os males da vida não hão de prosperar sempre. O juízo de Deus já está decretado. Deus nunca vai se conformar com o mal e com o pecado, mas Ele vai trazer consolo àqueles que nele confiam. Muitos historiadores pensam que a história é efetuada por pessoas apenas. Isso é o inverso do que a Bíblia ensina. Segundo a Bíblia, é Deus a rigor a potência que move a história. A história é teocêntrica, ela é apoiada em Deus, não antropocêntrica. Ou seja, é Deus e não o homem quem controla os acontecimentos da história humana. Claro, isso não significa que pretendemos isentar os homens da responsabilidade que tomam sobre si. Significa sim que, a despeito da atuação do homem, a história é obra de Deus. Por exemplo, é Ele quem abandona Israel à mercê dos assírios e dá aos babilônios a vitória sobre Judá. Ele provoca, por intermédio de Ciro, a volta do exílio e julga as nações, reduzindo-as a pó. Nada fica fora do seu controle. Até mesmo o erro humano se torna um meio de Deus alcançar seu alvo histórico, como no caso de José e seus irmãos que o venderam e dos judeus que pregaram Jesus na cruz. Enfim, aqueles acontecimentos que o mundo considera primário, na verdade são secundários. Simples instrumentos movidos pelo grande Rei do universo. Agora, se acreditamos que tudo depende de pessoas e acidentes, como é que poderemos apegar-nos a Deus e confiar nele? De fato, perderemos toda a possibilidade de encontrar sentido na história. O que nos fascina tanto nesse livro do profeta Naum é justamente o fato de que não só narra a história, mas sobretudo se revela seu grande mistério, isto é, os acontecimentos da história são produzidos por Deus e sob a responsabilidade das pessoas. Naum profetiza a queda de Nínive, a capital da grande Assíria. Todo mundo conhecido havia sofrido a tirania cruel desse povo, mas Jeová, o Deus da história, o julgará, e nenhum juízo será necessário, pois sua ruína havia de ser definitivo. Desse modo, o livro de Naum, e seu nome significa consolação, ao enfatizar a soberania de Deus, é para nós, crentes do presente século, um poderoso consolo em um mundo que tem perdido toda noção e senso de justiça e humanidade. Que consolo saber que as forças do mal, por mais poderosas que sejam, estão sob o domínio do Rei da Justiça. Por isso nós vamos repetir aqui Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear,
e isso também ceifará. A mensagem de Naum, que viveu e profetizou durante o reinado de Manassés, Amon e Josias, reis de Judá, pode ser dividida da maneira como veremos a seguir para nosso melhor aproveitamento. A primeira parte se dá então quando nós vemos lá em Naum 1, de 1 a 15, o juízo sobre Nínive. Ele é decretado pelo juiz de toda a terra. O objetivo central nesse capítulo não é apenas declarar a queda do inimigo, mas exaltar o nome do grande Deus de Israel. E o que aprendemos acerca dos atributos e as operações do Senhor? Aqui nós podemos aprender algo sobre a natureza de Deus e sua obra soberana na história. Que diz Naum sobre o Senhor? Primeiro, ele diz que o Senhor é soberano. Naum 1, de 1 a 6. Naum 1, de 1 a 6. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar, e esgota todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Nesses versículos nós temos uma descrição do governo de Deus. Todas as nações e todos os povos são sujeitos a Deus. Seu reino domina sobre todos, conforme está escrito também lá em Salmo 103, no versículo 19. Também em Salmo 99, versículo 1. Ele julga as nações. Deus reina em todo o mundo e as nações são responsáveis diante dele. Ele controla todas as forças da natureza. Segundo Naum nos ensina que Deus é protetor. Naum 1, versículo 7. Deus é quem protege o seu povo. Naum abre um parêntese de consolação para os israelitas com promessas de descanso e de socorro na opressão. Os que confiam em Deus gozam segurança e paz. O Senhor é bom. Ao libertar Judá dos assírios, Deus demonstrará mais uma vez a sua bondade para com seu povo. Em 729 a.C., a nação do sul, Judá, teve um rei chamado Ezequias que estava promovendo um avivamento espiritual na nação. Nós somos conhecedores dessa história. E nessa ocasião, o rei da Síria, chamado Senaqueribe, surgiu como uma ameaça para Judá. E em 701 a.C., acabou por invadi-la e ocupar 46 cidades. Há um relato muito interessante nas escrituras acerca de Rabzaque, um enviado da parte do rei Senaqueribe para convencer o rei de Judá a se entregar. Rabzaque para do lado de fora do muro de Jerusalém, que é até onde ele podia chegar, visto que a cidade de Jerusalém não fora conquistada, e se dirige ao povo que estava em cima, no muro, falando em hebraico. A liderança judaica pede que ele fale em aramaico, porém ele se nega, dizendo que em hebraico todos poderiam entender o que estava acontecendo. Na verdade, ele pretendia humilhar aquele povo e desprezar o Deus de Israel. A ação da Síria, expandindo suas fronteiras, chegou a Judá, e cidades caíram, mas Jerusalém permaneceu em pé. Naturalmente, o rei Ezequias estava assustado e, como um homem temente a Deus que era, consultou o Senhor por intermédio do profeta Isaías. No livro de Reis, encontramos a palavra de Isaías para o rei Ezequias. Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Está lá em 2 Reis 19, 6 a 7, se você quiser conferir essa parte da história, depois você pode ler com calma. E o profeta Isaías estava dizendo que ele não deveria se impressionar
com as ameaças e declarações de Rabsaque sobre quão fácil seria entrar em Jerusalém. Ele podia ser um representante da Síria, porém Deus estava contra ele e o faria cair morto à espada. E em 701 a.C., então, praticamente por um milagre de Deus, 185.000 soldados de Senaqueribe caíram mortos e ele resolveu voltar para sua terra. Em 681 a.C., 2 dos seus filhos o mataram, cumprindo-se a profecia. Tristeza. E em 660 a.C., quando Jerusalém ainda não havia sido conquistada, que Naum entrega a sua mensagem. Mensagem esta que, por um lado, é favorável a Judá e, por outro, desfavorável à Síria. Os que confiam no Senhor não precisam temer, porque o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Aleluia. Essa parte nos ensina que o Senhor é guerreiro. Naum 1, de 8 a 12. Naum 1, de 7 a 12. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. O Senhor diz: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não afligirei mais. Aqui já não temos uma mensagem de consolo, mas a verdade de que o infiel sofrerá uma destruição total nas mãos do Senhor. Misericórdia, né, irmãos? Naum mostra que o Senhor, e não o rei da Assíria, é o mais poderoso de todos os guerreiros. Os assírios serão exterminados e desaparecerão para sempre. Coloque isso aí na sua memória. Deus também é um Deus disciplinador. Naum 1, de 13 a 15. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama paz. Comemore as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso invadirá. Ele será completamente destruído. Conforme Naum 1, 13 a 15. O Senhor controla as nações, julgando-as e usando-as como instrumento de disciplina de acordo com a sua vontade. Deus tinha usado os assírios como instrumento de punição de Judá, mas agora ele libertaria o seu povo. A segunda parte do estudo nos mostra que o juízo sobre Nínive será aterrador, aqui no capítulo 2. O capítulo apresenta um terrificante quadro de ira de Deus contra Nínive. O Senhor Todo-Poderoso declara: eis que eu estou contra ti. Versículo 13. Se Deus é contra Nínive, quem será por ela? Quem defenderá Nínive? O próprio profeta ironiza, desafiando Nínive a reforçar sua segurança. Mas nada adianta. O destruidor já está a caminho, conforme Naum 2, de 1 a 4. Os destruidores aqui são os medos e caldeus. As defesas de Nínive e todo o seu poderio serão em vão, conforme Naum 2, 5. Contra o Deus de Israel não há defesa inexpugnável. Toda fortaleza, por mais forte que pareça, será derrubada. A queda de Nínive será completa, conforme Naum 2, de 6 a 13. Josh McDowell mostra que a profecia se cumpriu exatamente como Naum havia predito. Ele tem isso no seu livro, Evidências que Exigem um Veredito, das páginas 370 a 379. Irmãos, é um livro maravilhoso e eu sugiro que vocês leiam Evidências que Exigem um Veredito, de Josh McDowell. Nosso Deus é um Deus justo, que castiga a iniquidade. Ainda que tardio, o seu juízo é certo,
Portanto, é urgente deixar o pecado e se voltar para Deus, pois sua paciência não é inesgotável. Irmãos, que palavra de peso sobre nós, né? Deus também tem sido misericordioso conosco, mas não é da sua vontade que nós vivamos deliberadamente em pecado e em desobediência à sua vontade. É preciso que todos os dias nós peçamos ao Senhor que nos corrija e nos coloque de volta nos seus caminhos para sermos bem-sucedidos e abençoados em nossa vida. E a terceira parte vai falar do juízo sobre Nínive, que será justo. Naum, capítulo 3, vai tratar disso. O nosso Deus, ele não cometeu injustiça, porque a Assíria merecia o castigo. Primeiro, quais foram os pecados dos assírios? A exploração e a crueldade contra outras nações. Quantas nações têm se comportado dessa forma durante toda a história e ainda hoje, né? Nações que exploram e são cruéis com nações mais frágeis, mais empobrecidas, mais simples. O castigo da Assíria será proporcional ao seu pecado. Então, quão grande pecado a Assíria cometeu, e o castigo seria proporcional. E nenhuma outra nação vai ter compaixão dela, porque a Assíria era vista realmente como um povo cruel. Segundo, Nínive, no capítulo 3, ela é comparada ou equiparada a Noamon. Noamon é Tebas, uma cidade poderosa do Egito, que possuía grandes exércitos. Você pode conferir isso lá em 2 Crônicas 12, 3. Tebas caiu e foi saqueada pelos assírios. Agora era a vez de Nínive. Ela terá o mesmo destino de Tebas e sofrerá o mesmo castigo, porque Deus é justo. És tu melhor do que Noamon? Pergunta Deus no versículo 8. E Deus destruirá o que parece indestrutível, conforme Naum 3, de 12 a 17. Os assírios viam os seus reis como representantes dos deuses, em especial do deus Assur, daí a palavra Assíria. Nínive se gabava de que seus deuses eram invencíveis e até mesmo reivindicava ser mais poderosa do que o próprio Deus de Israel. Isso está lá em Isaías 36, 37. Passem os olhos por ali que vocês vão achar essas comparações. Quando olhamos para a imponência de algumas nações e dos grandes conglomerados econômicos, nós ficamos admirados com a sua força e grandeza. No entanto, nada neste mundo é indestrutível. Debaixo do juízo do Rei do Universo, tudo vira ruínas. Isso nos ensina a não depositar a nossa confiança, senão em Deus. E outra coisa, em Naum 3, 18 a 19, diz que Nínive nunca se levantará novamente. Seu lugar foi esquecido. Ela só foi redescoberta 2.500 anos depois. A Assíria corresponde em parte ao que é hoje a Síria e o Iraque. Nínive era um grande amontoado de vários vilarejos ao longo do rio Tigre. Atualmente, onde ficava, existe a cidade moderna de Mossul, no estado de Ninawa, do Iraque. Nínive, a capital da Síria, era uma cidade muito grande para aquela época. Tinha cerca de 96 quilômetros de extensão e uma população de aproximadamente 120 mil pessoas. Não por acaso, em 612 a.C., os caldeus e medos conseguiram derrotar as forças do Império Assírio. Sob essas novas condições, aconteceu o processo de consolidação do chamado Segundo Império Babilônico, que se estende de 612 a 539 a.C. O que explica a queda e o desaparecimento total de uma potência mundial como a Assíria? Qual a diferença entre Nínive e Judá? Se a história é meramente humana e o decorrer do poder humano, como você explica a destruição da grande Nínive e a preservação da pequena nação de Judá? Em resposta à queda de Nínive, o povo de Deus celebraria, conforme o versículo 15. A celebração não era motivo de vingança, antes era um regozijo porque a justiça fora feita e a sua opressão tinha terminado. O Deus onipotente é capaz de libertar seu povo e derrotar seus opressores, independente do quão poderosos eles aparentam ser. Assim, devemos estudar a história
inclusive a moderna, reconhecendo que é Deus quem faz a história. Ela não é produto de forças cegas, porque Deus está no controle soberano de todos os movimentos dos povos e realizará cabalmente a sua perfeita vontade entre os homens. Deus é quem dirige a história, conforme o seu propósito soberano, e que todos os governos humanos possuem uma responsabilidade inescapável diante da justiça divina. As pessoas têm se esquecido disso. As pessoas têm vivido e governado como se fossem os donos da história, mas não são. Deus é grande e Ele é bom. Sem sua grandeza para manter a ordem, o universo se desfaria. No entanto, sem sua bondade, o mundo seria governado por déspotas perversos o tempo todo. Deus usa a sua grandeza para a salvação e a sua bondade para atrair pessoas a si. Deus providencia conforto, auxílio e refúgio para aqueles que confiam nele. Todavia, ele precisa derramar juízo sobre aqueles que desobedecem a sua palavra, pois ele é santo e justo. Ao obedecer e confiar em Deus, você desfrutará do conforto do seu refúgio, mesmo em tempos de angústias. Você já passou por situações assim, em que você viveu grandes momentos de opressão, de angústia, de tristeza, mas a mão poderosa de Deus veio e te libertou e te levou para lugares altos, lugares de paz, lugar de segurança e de refúgio? Comigo já aconteceu. E eu louvo ao meu Deus por ter vivenciado isso na minha vida e na vida da minha família. A libertação de Deus vinda na hora certa, vinda quando você pensa que Deus te esqueceu e que não vai interferir, mas Deus intervém e as coisas mudam e você é levado para um lugar de paz e de refúgio. Se você está vivendo situações assim, de opressão e angústia, como pessoa ou como cidadão, como povo, eu te desafio a colocar o seu drama, a sua angústia, o seu peso na presença desse Deus que tudo pode e que conduz a história. Ele conduz a minha história pessoal e eu creio que Ele conduz a história da humanidade, vai nos levar a um fim glorioso com a sua volta, nos buscando para fazer parte desse reino eterno e maravilhoso que é o reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te console, que Deus te fortaleça e te dê muita fé para continuar buscando o Senhor, porque Ele vai dar livramento. Em nome de Jesus. Amém.